Muito bom dia, Rio Grande do Sul. Agora 11 horas e 43 minutos, quinta-feira, 20 de maio, dia do técnico de enfermagem. Veja agora os destaques desta edição. A rua considerada mais bonita do mundo ficou violenta. Mulher reage a assalto e é arrastada por criminoso em Porto Alegre. O que aconteceu com ela? Luto na segurança pública. Policial tenta evitar roubo a mercado em Pelotas e acaba baleado. É o segundo policial morto só nesta semana. Vida normal na capital gaúcha? Novo decreto libera a abertura de todas as atividades, inclusive shows e eventos. Como fica a fiscalização? Gangorra Grenal a 1000. Na Sul-Americana, o Grêmio se dá ao luxo de poupar. Na Libertadores, o Inter vai precisar de superação no Paraguai. E a rodada ainda não ajudou os colorados. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, está no ar. Estamos no ar, estamos ao vivo e vamos até a 1h da tarde com muita notícia de todas as regiões aqui do estado. E como eu disse antes, hoje é o dia do técnico de enfermagem. Então vou dar um parabéns para uma telespectadora, Josenara Marasquim, aqui de Porto Alegre. E em nome dela eu deixo aqui o meu agradecimento especial de toda a equipe do SBT para esses profissionais que fazem toda a diferença, em especial agora durante a pandemia. Vamos seguir agora 11 horas e 45 minutos. Já estou aqui antecipando o horário. A Prefeitura de Porto Alegre publicou um novo decreto com as regras para o funcionamento de todas as atividades na cidade. A partir agora, então, desse novo sistema aqui do governo do estado, que é os 3As, né, que substitui aquele sistema, o mapa das bandeiras, o prefeito Sebastião Mello, então, liberou horários e liberou todas as atividades. Deixa eu conversar com o Lucas Abate, que está lá na rua e tem essas informações. Lucas, bom dia. O Glauco também está aqui com a gente. Explica pra gente, liberou tudo mesmo, é isso? Bom dia, Lu, e a todos que nos acompanham. Ficou até mais fácil da gente explicar, porque agora é apenas uma regra que vale para quase todos os estabelecimentos. E essa regra é a seguinte, Lu. Em ambientes abertos, fica permitida a circulação ou permanência de uma pessoa a cada 2 metros quadrados. Já no ambiente fechado, é uma pessoa para cada 4 metros quadrados. Essa medida vale para a administração pública, construção civil, indústria, comércio, bancos, imobiliárias, clínicas, hospitais e até centros culturais. E agora tem algumas situações que são específicas para determinadas atividades. Postos de combustíveis, por exemplo, não podem permitir o consumo de alimentos e bebidas. Instituições de saúde, bancos, lotéricas e o comércio devem ter demarcação no chão para a distância de 1 metro entre as pessoas. O transporte coletivo municipal só pode funcionar com janelas abertas e 75% da capacidade. Os bares e restaurantes só podem receber clientes sentados e com limite de até 6 pessoas em cada mesa. Já os bufês precisam ter protetor salivar e disponibilizar álcool em gel. A prefeitura promete reforçar a fiscalização, mas o prefeito afirma que é preciso manter a atividade, o comércio em funcionamento, Lu. Ô, Lucas, deixa eu conversar aqui com o Glauco um pouquinho. O Glauco, ou seja, liberou meio que geral, né? A gente está vendo aí pelas novas regras. Agora a gente está num patamar meio alto, muito semelhante a setembro do ano passado, dezembro, onde a gente estava bastante assustado. Parece até que a gente meio que banalizou essa situação aí, Glauco. Olha, Lu, comparando assim com a nossa vivência do dia a dia, como se pegasse um filho e dissesse assim para ele: olha, a gente está liberando, tá? Mas se comporte, senão vai ter puxão de orelha. É mais ou menos isso. O problema, Lu, é que a gente já viu que os filhos, entre aspas, não se comportam tanto, né? E aí fica aquela questão: como controlar sem fiscalização? Vai ter sim
que haver uma fiscalização bastante rigorosa. Agora, isso está longe de ser uma unanimidade, tá, Lu? Por exemplo, os especialistas dizem que é muito perigoso flexibilizar tanto, abrir tanto como está sendo feito. Vamos ouvir, por exemplo, o que diz o coordenador da rede Covid. A mobilidade no Rio Grande do Sul vem crescendo desde 21 de março, foi quando a cogestão voltou após a bandeira preta que a gente teve. Essa bandeira preta conseguiu fazer com que aquele aumento absurdo de casos que a gente vinha experimentando, ele freou, né? Ele gerou um pico e esse pico gerou uma queda. Essa queda vem desacelerando desde então por causa justamente desse aumento da mobilidade. Aquelas regiões que o governo deu o alerta nesse novo sistema, a gente já está vendo, inclusive, aumentos de casos confirmados. Então, essa desaceleração que está tendo, por exemplo, na região metropolitana, Porto Alegre, Caxias do Sul, significa que se continuar nessa mesma, indo para esse mesmo caminho, a gente vai enfrentar um aumento de casos logo mais. E aí o que acontece? Esse regramento novo aumenta a mobilidade mais ainda, é temerário. Pois é, porque enquanto aumenta a circulação das pessoas, aumenta também a circulação do vírus e a vacinação ainda atinge, né, as 2 doses em torno aí de 25% da população. Lucas, ou seja, não dá para deixar só no colo da população a fiscalização, né? Tem que ser algo muito rigoroso. Pois é, Lu. E vamos lembrar que esse decreto vale também para outras cidades aqui da região. Cachoeirinha, Gravataí, Viamão, Alvorada e também Glorinha. Ou seja, além de Porto Alegre, a população dessas outras cidades também estará sujeita a esse decreto. Daqui a pouco, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, vai conversar ao vivo com a gente para tirar também todas as dúvidas, o funcionamento do decreto e principalmente sobre a fiscalização. Com certeza. Obrigada, Lucas, pelas informações. Agora eu quero pedir um pouquinho de atenção para vocês aí de casa, porque eu fiquei estarrecida, Glauco, com essa imagem. Olha só, a rua mais bonita do mundo. Ali no Moinhos de Vento virou palco de violência. Olha este flagrante, o que aconteceu? Um assaltante atacou aquela mulher que a gente está vendo ali, eles entraram em luta corporal e ela não deixou fácil, gente. Ela resistiu até o fim, olha só. Claro, ela se arriscou e muito, né? A gente sempre reforça aqui para as pessoas não reagirem. Ela reagiu, não sabemos se daqui a pouco ela viu que a arma era de brinquedo, mas mesmo assim, ele deu socos, ele bateu. Ela não entregou de jeito nenhum aquela bolsa. Gente, que perigo. Mas olha só, o bandido acabou ali fugindo, né, na chegada ali de moradores. Ele bem que insistiu, mas não conseguiu, deu socos ali, né, acabou agredindo muito esta senhora, não se entregou. E daqui a pouco a gente traz todos os detalhes deste flagrante, que inclusive a gente estava comentando ali, né, Glauco? Perigo, a gente fala assim... Não dá para reagir, mas será que ela não viu que era uma arma de brinquedo, alguma coisa? Porque ele toca no chão ali quando ele vai atacar ela. Não, e me chama a atenção também que este criminoso aí ameaçou as outras pessoas. Você viu ali que são, me parece, operários, são funcionários de alguma obra ali perto, né? Que depois de verem essa situação tentaram acudir. Ele foi lá, ameaçou, olha ali as pedradas, depois este outro homem pega ali, ó, aquele pedaço de madeira, de um cavalete de sinalização, né? E o criminoso continua ameaçando. Olha, é imagem que a gente tem muita pena de ver, justamente por ser a luz do dia, uma violência sem tamanho contra uma mulher indefesa e ela... de certa forma, reagiu, mas de forma perigosa. Nossa, Glauco, agora eu tava olhando ali o início do ataque dele a essa mulher. Ele foi com tudo, ele deu meio que o mata-leão, que a gente diz, né? Pegou ela aqui pelo pescoço. Que barbaridade! Não, olha quantos golpes ele dá, quantos socos. Acho que na cabeça dela. E ela não largou a bolsa. Eu tô assim, em choque. A gente tem que respeitar, né, Lu? Eu não sei o que tinha dentro da bolsa, logicamente o desespero, mas a gente sempre recomenda. Não reaja. Se é uma arma de verdade, esse bandido está sob efeito de drogas, alguma coisa assim, né? Vai que ele tem uma faca ali também, não sei. Eles não têm nada a perder, né, Glauco? Exatamente. Nada. Para eles, ó, a vida não vale absolutamente nada. Eles estão ali para pegar o dinheiro, o celular e o resto. Para eles, não importa. Bom, daqui a pouco, então, a gente traz todos os detalhes
sobre esse ataque que aconteceu aqui em Porto Alegre. Agora 11 horas e 53 minutos, 13 graus em Porto Alegre. Vamos falar de vacina, né? Porque olha, o pessoal está desesperado, o pessoal quer logo a segunda dose, ter o esquema vacinal completo para estar imunizado, né, em meio a essa pandemia tão catastrófica, né? E cerca de 40 mil porto-alegrenses estão à espera da segunda dose da Coronavac. Muitos deveriam ter feito essa imunização há mais de 15 dias, essa segunda dose, para ter todo o calendário ali certinho. Hoje, a capital liberou idosos com mais de 60 anos para receberem a aplicação. Vocês lembram? Estava em 65, né? Como chegou agora um novo lote, a prefeitura resolveu liberar porque as pessoas realmente estão desesperadas. Só que o resultado foi que muita gente passou horas na fila. Mas uma família em especial não passou tanto perrengue assim, olha só. A Lourdinha é de 86 e ficou mais de 15 horas na fila. Isso mesmo, você ouviu bem. A Lourdinha é a Kombi, um projeto do Seu Clóvis que nasceu durante a pandemia. Eu pensei, o que vão fazer? Vamos comprar uma Kombi e vou mobiliar para ter o que fazer, para passar o tempo, né? E foi a melhor coisa que a gente pôde fazer, né? Porque a gente ficou montando, ria muito, brigava muito, discordava disso e daquilo. Mas aos poucos ela foi encorpando, foi fazendo a nossa arca, né? Quem passou a noite nela foi o filho, o psicólogo Thomas, 4 anos mais novo que o furgão. E ele garante que não enfrentou dificuldades. Super tranquilo aqui, estava no modo cama, né? Eles chegaram faz 10 minutos agora, eu montei a sala aqui, fiz um cafezinho para ela e esperar a vacina agora, né? Tão esperada a vacina. A primeira missão da Kombi foi concluída com sucesso e a dona Danitza conseguiu a segunda dose. Amor incondicional do filho, não é? Guardando lugar para a mãe não precisar passar por estas vicissitudes. Agora, Seu Clóvis torce para que todos tenham vacina logo. E assim, Lourdinha poderá cumprir a nobre missão para a qual foi criada. Thomas me incomoda dizendo que não, mas eu quero ir para o Panamá ainda, sozinho, né? Como eu fui para o Chile, a Patagônia lá... E eu deixo meu carro com o Thomas e eu sei lá. Mas é tua ou dele? Não, é dele. Não, mas eu sou pai, eu empresto meu carro e ele empresta a Kombi. Olha, meu sonho era ter um motorhome, mas vai me servir essa Kombi aí não sei se é do Thomas, se é do pai, se é do filho, mas enfim, é sensacional a ideia e o projeto dessa Kombi. E que bom, né, que eles conseguiram aí a segunda dose da Coronavac. Eu acho que deixa todo mundo muito mais tranquilo e a gente compreende, né, esse desespero das pessoas quererem logo a segunda dose e completar o esquema vacinal para estar imunizado contra o coronavírus. Vamos para... Agora 11 horas e 56 minutos. É a hora do esporte aqui no SBT Rio Grande. Vamos ver se eu tô falando certo. Teve jogo ontem com 9 gols. Ó, Jeremias aqui, já tá aqui com a gente. Não tinha nem te visto, estava aqui na tua frente, Jeremias. Então, teve 9 gols ontem, é isso? 9 gols? Não é 1º de abril, mas teve 9 gols. Um placar de 7-2. Aí você pode me perguntar, Lu, mas isso aí foi pela 4ª divisão. Não! Libertadores. Ô, GG, o Deportivo Táchira aplicou 7 no Always Ready do grupo do Inter, GG. Glauco, Lu, todo mundo que tá com a gente. Se tinha uma notícia ruim pro Inter, era a vitória do Táchira. E se tinha uma notícia ruim, dentro da notícia do ruim, era uma goleada do Táchira. Então, o que de pior podia acontecer, aconteceu. Sabe por quê, Glauco? Porque agora o Inter não pode perder para o Olímpia hoje. Porque o Táchira virou líder do grupo. Então, essa vitória 7-2, que parece futsal, ou o teu jogo de final de semana lá, Glauco, complicou a vida do Inter de vez. Meu Deus, piorou o que já era ruim. Agora, isso aí foi na altitude, GG? Só confirmando? Olha, esse jogo especificamente não foi na altitude. O Always Ready mudou o local da partida. Bom. Mesmo assim, o Inter perdeu de 2-0.
E esse time que venceu o Inter de 2-0 toma 7? Não, não tem explicação. Bom, falando em Inter, o Inter já está no Paraguai, tá? O Inter viajou para enfrentar o Olímpia, jogo hoje à noite, logicamente que viajou ontem, né? Mas saiu daqui com aquele barulho incessante no ouvido, aquela imagem que ficou de protesto da torcida. Olha aí. Olhe e ouça. Jeremias, isso mais ajuda ou atrapalha nesse momento, hein? Atrapalha de qualquer outra coisa. Com certeza. Jeremias está oscilando o sinal, mas eu complemento, porque eu tenho certeza que o que ele ia dizer é o seguinte: atrapalha por quê? Porque o momento deveria ser, na verdade, todo mundo jogando junto. Depois, se não der certo, bom, aí é outra questão, tá? Bom, daqui a pouco a gente volta com mais esporte e olha, tem uma reportagem especial sobre corda bamba. Sim, corda bamba, futebol, Libertadores, não entendeu? Entenda daqui a pouco, tá bom, Lu? Daqui a pouco a gente fala mais de Libertadores, Sul-Americana, etc, etc. Tá certo, daqui a pouco então o Glauco Paz e Jeremias Werneck estão de volta para falar do esporte, mas agora, meio-dia, 11h59, relógio vai virar e daqui a pouco já é meio-dia. Tem uma informação muito importante, uma imagem impressionante do local que era para ser a rua mais bonita do mundo. Pois é, uma paisagem bucólica. Olha só o cenário, né, que acabou presenciando, foi palco de violência desmedida. Um assalto em plena luz do dia nessa rua, que é lindíssima, mas ataque que não teve nada de bonito, muito pelo contrário, e é para lá que nós vamos agora. Lucas Abate conta para nós o que aconteceu nesse ataque covarde desse assaltante contra essa mulher. Pois é, Lu, e a gente está aqui nesse cenário tão bonito que dá tanto orgulho para os porto-alegrenses, mas infelizmente para relatar essa situação que entristece, uma imagem chocante de uma mulher sendo assaltada e agredida em plena luz do dia. Na verdade, era bem cedinho pela manhã, entre 6 e 7 horas da manhã, quando ela foi assaltada e agredida brutalmente dessa forma. É uma rua que a gente consegue ver super tranquila, residencial, poucas pessoas passando por aqui, apesar de ser um bairro mais central. E até pelo que nossa equipe pôde ouvir de alguns moradores, é um local tranquilo. E por isso que acaba assustando ainda mais quando se tem esse tipo de situação. E a gente conversa agora com o comandante do 9º Batalhão, que é responsável pela área, o Coronel Severo, para entender, Coronel, o que aconteceu. As imagens mostram uma parte da situação, da ocorrência. O que aconteceu antes, de que forma que começou esse assalto? Boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde. Sou o Tenente Coronel Severo, comandante do 9º BPM, responsável pela área de policiamento por todo o perímetro da área central e inclui, né, toda essa região aqui, também do bairro Floresta, em direção Avenida Farrapos. Então toda essa região compreende o 9º BPM. Nós mantemos o policiamento ostensivo constante nessas regiões. E sobre o fato em si, pelo que a gente, quando nós fomos comunicados imediatamente ao que aconteceu, essa senhora desceu do seu veículo e o assaltante estava aguardando, provavelmente uma oportunidade, foi contra ela, abraçou ela por trás ali, com um braço sobre o pescoço dela e exigiu a chave do veículo. Ela se recusou a entregar, ele tentou pegar a força pela bolsa, ela se agarrou na bolsa dela, teve aquele confronto que aparece bem no vídeo ali, aquela violência por parte do assaltante. Inclusive a arma dele, a suposta arma dele, que a gente acredita que deva ser um simulacro, porque se fosse uma arma verdadeira eu acredito que ele teria usado. Inclusive que populares vieram acudir essa senhora, vieram contra ele, arremessaram pedras ali e tal, e ele fugiu. O que me dá a entender que realmente ele deveria estar portando um simulacro, porque senão ele provavelmente teria utilizado contra as pessoas. Com certeza. Para você que está ligando... Então ele não teve o intento dele, ele fugiu. Ele não teve o intento dele, então ele conseguiu fugir. Eu acho que o Tenente Coronel, acho que está me ouvindo, né, Tenente Coronel Severo? Deixa eu só conversar aqui com o pessoal aqui que está nos assistindo. Você que está ligando a televisão agora,
nós estamos mostrando um ataque, um assalto que aconteceu aqui em Porto Alegre, ali nas proximidades do Moinhos de Vento, bairro Floresta, na rua mais bonita do mundo, considerada por causa ali das árvores. Essa mulher, ela foi atacada de forma muito violenta por aquele assaltante que está de branco, como a gente vê aqui, e ele chega com ela, olha só, ele chega com uma arma, mas ele logo em seguida, ele joga a arma no chão. Por isso que, inclusive, a própria polícia acredita que seja um simulacro. Ela não solta a bolsa, olha aqui, gente. E é arrastada. E aí chegam aqui ó, os populares, moradores, trabalhadores, jogam pedras, um pega aqui um pedaço de madeira de um cavalete. Meu Deus, que violência. E ele, quando ele ataca ela aqui, vamos dar mais uma olhada aqui mais uma vez, olha só. Aqui tá essa senhora, ele chega e dá um mata-leão, pega ela pelo pescoço, gente. E aí ela acaba reagindo, a gente sempre orienta as pessoas para não reagir, não sabemos se ela fez isso porque viu que se tratava de uma arma de brinquedo. Olha aqui, ó, aqui ele tocou a arma no chão. Ele viu que não ia ser fácil, né? Ela acabou se agarrando na bolsa, ele tocou aqui a arma, provavelmente de brinquedo, no chão. E aí ele começa a agredir ela, ele dá vários socos, olha aqui, na cabeça da mulher, meu Deus do céu. Que violência! Vocês chegaram a ter alguma informação, Tenente Coronel Severo, sobre esse indivíduo? Ele chegou a ser identificado? É alguma pessoa que comete esse tipo de assalto aí nessa região? Não, infelizmente nós não conseguimos identificar ele, a gente tem as imagens dele, né? Não ficou bem claro porque a questão do rosto, estava usando máscara. Né, mas a gente fez buscas no local, né, temos algumas informações de algumas quadrilhas que atuam em Porto Alegre referente à tentativa de roubo de veículo nesse modus operandi, e a gente continua em buscas tentando localizar isso aí, tanto nós quanto a Delegacia de Furto e Roubo de Veículo de Porto Alegre da Polícia Civil. Ô Lu, oi. Até para perguntar pro comandante, poderia ser também um aventureiro, porque ele estaria sozinho, e esse carro é um carro de luxo? Existe ali naquela região alguém que aborda só para pegar carros de luxo? O senhor não tem essa informação? Não se tratava de um carro de luxo, né? Muito provavelmente um carro para... Era um carro do tipo popular, né? O carro da senhora, né? Mas existem N motivos, né, para se roubar um veículo. Tá? Ou para fazer um outro assalto, ou para fazer um transporte, ou para trocar as placas, ou até para revender mesmo e desmanchar os veículos. Tudo depende muito da motivação. E é uma região, né, Tenente Coronel Severo, Lucas, uma região aí, a minha mãe mora aí próximo, ali no bairro Floresta, é a Gonçalo de Carvalho, ali que fica entre a Cristóvão, né, e a 24 fica ali em cima, mas é uma região que eu sei que há muitos assaltos a pedestres, né, principalmente ali, eu acho que é uma região de fácil fuga, talvez, Tenente Coronel, para esses indivíduos, esses assaltantes, porque a gente tem vários casos aí, principalmente desses roubos a pedestres, né? Sim, nós temos ocorrências de roubo a pedestres, né, no local. Inclusive, a gente sempre salienta para as pessoas que, como nós trabalhamos muito em cima de um processo estatístico através das manchas criminais, certo? Então, muitas vezes as pessoas relatam ocorrências e não fazem os seus registros, né? Então, sempre é muito importante a gente salientar para as pessoas que façam o registro policial, porque através do registro policial na base de dados da polícia é que nós conseguimos identificar a centralização e a reincidência da ocorrência dos crimes em determinados locais. Isso é muito importante para nós identificarmos, às vezes, locais que a gente acredita que possa não estar acontecendo algum tipo de crime, e a gente acaba identificando justamente por causa disso, através dos registros policiais. Mas a gente sabe, a gente tem conhecimento através das nossas estatísticas, a gente mantém um policiamento constante. Infelizmente, né, nós não somos onipresentes. Claro. Mas pode ter certeza que é uma região muito bem policiada, né? Nós temos um patrulhamento através aqui da 3ª e da 4ª Companhia do 9º Batalhão, um policiamento constante nessas áreas. Tá certo, muito obrigada pelos esclarecimentos, Tenente Coronel Severo. E aí a gente deixa aqui sempre aquela orientação. Tem que registrar todas as ocorrências e quem tiver informações sobre esse indivíduo, esse assaltante, ligue para o 190. Muito bem, agora 12:07. Vamos falar agora sobre um outro assunto muito importante que eu gosto sempre de tratar muito aqui, que é a questão
da violência doméstica, na verdade, o combate à violência doméstica. Porque nós vamos mostrar o exemplo de uma casa de acolhimento que pode mudar o futuro de muitas mulheres que são vítimas de violência e também aquelas que vivem numa situação de vulnerabilidade social, né? Então, ainda hoje você vai ver uma reportagem especial do Fala Comunidade sobre este espaço muito bacana aqui em Porto Alegre, que traz uma nova esperança, uma nova perspectiva de vida para essas mulheres. Olha só. Aqui eu acredito muito em mim, no meu potencial como adulta, com amadurecimento, e eles me ajudam a acreditar nisso e acreditam em mim também, dão esse apoio. Agora, 12:08, vamos seguir então com as notícias de todo o estado aqui no SBT Rio Grande, porque agora eu quero pedir atenção para vocês. No domingo a gente noticiou aqui um policial civil, um comissário que morreu lá em Jaboticaba, no norte do estado. Agora foi um policial militar que foi morto na região sul, em Pelotas. Também estava de folga, também foi tentar acudir, ajudar a população e acabou morto pela criminalidade. A vítima, dessa vez, o policial, é o William Santos dos Santos, de 30 anos. Ele estava no mercado, fazendo compras, quando um homem armado anunciou o assalto. E aí, claro, o William tentou intervir, né? Como todo policial, eu imagino que tenta prestar o seu serviço à sua comunidade. Mas aí, no confronto, ele foi atingido pelos criminosos, acabou baleado e morto. Esse policial militar, ele deixou a esposa e 2 filhos. Olha, Glauco, eu fico assim muito indignada, porque eu estava fazendo as contas. São em 3 dias, 2 policiais morreram. 3 dias, 2 policiais. E que me chama a atenção também, 30 anos, Lu, 30 anos. Toda morte deve ser lamentada. Neste caso aí, mais ainda, 30 anos, muito trabalho, muita vida pela frente. Este homem que estava na sua missão, né? Proteger a sociedade, mas infelizmente tombou, né, Lu? Ai, pois é. Olha, que tristeza. E é sobre esse assunto que nós conversamos agora com o Major Paulo Renato Scherdim, que é o subcomandante do 4º Batalhão da Polícia Militar. Boa tarde, comandante. A gente já presta aqui, já deixa as nossas condolências, nossos sentimentos a toda a corporação, porque a gente sabe que quando um policial morre, eu acho que morre um pouco da própria sociedade, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Agradecemos, né, as homenagens prestadas. É verdade, né? Na verdade, sofre a família, sofre toda a nossa corporação e toda uma sociedade, né? Quando um defensor da lei, da ordem, também acaba morto, né, por uma ocorrência. Pois é, só esse ano, né, 3 policiais mortos. 12:11 agora, nós estamos falando então sobre o policial militar que foi morto em Pelotas ontem. Comandante, como é que foi exatamente? O que aconteceu? O senhor tem essas informações para prestar aqui para os nossos telespectadores? Como é que se deu? Ele estava fazendo compras? Como é que ocorreu tudo? Sim, o nosso policial, ele estava de folga no dia de ontem, né? E ele esteve durante toda a tarde na sua residência. E lá, já pelo final da tarde, por volta de 16h30, 17 horas, ele saiu para fazer umas compras, né? Passou numa ferragem e depois ele foi numa revenda de frangos, num açougue, né? E especializado em frangos, e estava lá já concluindo a sua compra, e no momento em que então entrou no local um indivíduo armado, né, e anunciou o roubo, e aí houve o confronto, né, e infelizmente nosso policial ele foi atingido com um disparo no peito e acabou falecendo no local. Meu Deus, 30 anos... 2 filhos, uma esposa, e aqui tem as imagens dos presos, né? Isso mesmo. Até eu queria saber do comandante, em relação a esses homens, são homens que praticam já crimes naquela região? Tinham antecedentes ou não? Sim, com antecedentes policiais, né? E estavam em liberdade agora, né? Mas eles têm antecedentes, sim.
Pois é, Mas que foram barbaridade. Foram 4 presos, né? 4 prisões, é isso, comandante? Não, na verdade, assim, durante toda a ocorrência houve 5 conduções, né? 5 pessoas conduzidas. Mas são 2 os autores do roubo, né? O indivíduo que efetuou os disparos, mais um outro que estava conduzindo a motocicleta da fuga. E depois foi preso também um outro indivíduo que estava com uma das armas deles, né? E estava cobertando no local onde foi preso o segundo indivíduo. Outras 2 pessoas que foram conduzidas, elas estavam apenas socorrendo, porque houve o confronto e os 2 criminosos fugiram de moto e pediram socorro para um casal que estava num veículo. E esse casal, então, não sabendo ali da ocorrência, né? Entendi. Fez a condução para o pronto-socorro de um dos indivíduos que estavam baleados. Olha só. Que a que absurdo, nível nós chegamos, Lu? Você viu só a cara de pau deles? Pedir ajuda. Por quê? Porque tinha um ferido. Agora, não se importaram com aquele policial que ficou lá, né? Olha, eu fico tão... um absurdo isso aí. Eu fico tão indignada, porque os policiais, todos os dias, eles já saem de casa sem saber se eles vão voltar vivos. E aí, no salário, momento de folga às vezes, é tão difícil viver com aquele salário, com toda a realidade de violência que a gente tem. É difícil, né, Lu? Não, e ele tentou exatamente cumprir a missão dele, né, comandante, de proteger a sociedade, ou seja, é a missão de vida dos policiais, que eles estão aí justamente para ajudar a população, para combater a criminalidade, e aí acabam tombando justamente fazendo o que eles se propõem. Comandante, então, só para a gente entender um pouquinho melhor a dinâmica, o atirador, ele foi baleado pelo William e aí ele pediu socorro para 2 pessoas, para essas pessoas levarem... O atirador, ele no confronto, ele também foi ferido. E ele saiu correndo do local e havia uma moto com um segundo indivíduo aguardando ele na frente. Eles fugiram dali do local do roubo e se dirigiram para um condomínio. Neste condomínio, quando eles entraram no condomínio, havia um veículo chegando. Eles abordaram este veículo e o ferido entrou, né, no veículo e pediram socorro e esse veículo foi se dirigindo para o pronto-socorro. A passageira do veículo já fez contato com a SAMU e informou que estava com um indivíduo ferido no carro e estava indo para o pronto-socorro. Nesse momento foi nos passado para as viaturas e nós abordamos, né? Abordamos esse veículo com o delinquente ferido antes de chegar no pronto-socorro, fizemos a prisão e a brigada militar aí complementou a condução dele para o hospital, né? E o corpo dele, comandante, já está sendo velado aí em Pelotas. Eu imagino que deva todo mundo estar muito consternado, né? 14h30 inicia o velório na capela da Ângelus Pax e 17h30 é a previsão 17 horas a previsão no cemitério de São Francisco de Paula. Ô, Lu? Sim, estamos todos consternados, né, enlutados e toda a segurança pública sofre. Imagino, Glauco. Não, eu estou imaginando também o perigo que correu esse casal que estava chegando, desavisado, ninguém sabia o que tinha acontecido, uma pessoa ferida, eles fizeram o que tem que ser feito, Com né? certeza. Vamos tentar socorrer, afinal de contas, o ser humano acima de tudo, aquela questão, tudo certo, mas correram o risco também, porque inadvertidamente eles estavam junto com o criminoso. Ainda bem que a polícia agiu rápido, né? E conseguiu localizar esse carro. Com certeza. Tá certo, muito obrigada, comandante, pelas informações. A gente deixa aqui mais uma vez nossos sentimentos, as nossas condolências para todo mundo. Muito obrigada. Bom, e ainda hoje a gente vai mostrar uma cena, uma imagem, um flagrante terrível. Atenção, moradores da Lomba do Pinheiro, na zona leste aqui da capital. Porque olha só o que aconteceu. Um motociclista morreu num acidente ontem à tarde. Um acidente terrível. A gente vê ali o motociclista passando, depois o caminhão.
Ao que tudo indica, eles bateram de frente. Um motociclista não resistiu aos ferimentos. Muito chocante essa imagem. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes, mais informações sobre esse acidente. E agora, ao vivo, nós temos imagens de um posto de saúde, o posto de saúde modelo aqui de Porto Alegre, onde ocorre a vacinação contra a Covid. A gente vê que a fila está bem grande por lá. Aqui em Porto Alegre, hoje foi ampliada a faixa etária da segunda dose da Coronavac para pessoas a partir de 60 anos. E segue também a vacinação da primeira dose para pessoas com comorbidades a partir de 18 anos. Essas são imagens ao vivo aqui do posto modelo de Porto Alegre. E agora vamos ouvir um recadinho que o meu amigo André Har deixou? Oi, pessoal. Estou aparecendo aqui para chamar a Fabi, porque ela tem um recado da EVT Assessoria, né, Fabi? Estamos passando por um momento muito complicado, vivendo cheio de incertezas e preocupações. E para piorar, você comprou um carro e está pagando por 2, às vezes até por 3. O banco não para de te ligar e a busca e a apreensão está batendo a sua porta. Faça como o nosso cliente Alexandro. Gente, o senhor Alexandro chegou lá no nosso escritório desesperado, com a dívida do seu carro acima de R$30 mil. Imagina só, busca e apreensão e restrições. E em apenas alguns meses nós conseguimos um acordo de quitação por R$3 mil. É isso mesmo, gente, R$3 mil. A EVT é uma assessoria que te ajuda a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartões de crédito e empréstimos. Então liga agora para a EVT Assessoria que nós vamos te ajudar. Olha aqui na tela, ligue agora 3391 3852 ou manda uma mensagem de WhatsApp para 99770 2864. Eu vou repetir, anota aí, 3391 3852 ou WhatsApp para 99770 2864 e fale com a EVT Assessoria, que a gente te ajuda a passar por esse momento difícil e acabar com as suas dívidas. E a gente segue ao vivo aqui no SBT Rio Grande e agora falando sobre um assunto no mínimo polêmico e que também recebeu muitas críticas de especialistas. É que a Prefeitura de Porto Alegre publicou um decreto com novas regras para o funcionamento das atividades, inclusive liberando praticamente todas as atividades. E é sobre isso que nós conversamos agora, ao vivo, com o prefeito Sebastião Melo. Boa tarde, prefeito. Muito obrigada por estar aqui ao vivo com a gente. Eu acho que uma dúvida e uma preocupação de todos é que todas as atividades foram liberadas. A gente tem algumas regras, mas, por exemplo, festas, eventos, né, shows, eles também agora têm a permissão de funcionamento, claro que com limite de ocupação, mas isso acontece quando a gente está num patamar ainda um pouco alto, né? Então as pessoas dizem, nossa, mas o número de internados é praticamente o mesmo ali de dezembro, quando a gente tinha maiores restrições. Como dosar isso, prefeito? Como fiscalizar isso para a gente não voltar ao nível de março, que foi assustador? Bom dia, boa tarde, Luciano, Glauco, quem está conosco aqui nos assistindo, né? Bom, primeiro, essa foi uma construção coletiva, né, desse novo modelo liderado pelo governo do estado, cujos prefeitos tiveram papéis importantes, deputados, Ministério Público e os setores, né, produtivos do nosso Rio Grande do Sul. Ele não é um modelo que ele não agrada nenhum dos lados. Tem aqueles que gostariam que nada funcionasse, portanto um lockdown, e tem aqueles que gostariam de abrir tudo. Ele não atende nenhum lado e nem outro. Ele é um modelo possível dentro desse momento, né? Nesse momento que vive a questão do coronavírus. Nós aqui temos parceria com Cachoeirinha, Gravataí, Viamão e Alvorada e Glorinha. Formamos, então, um pequeno consórcio da região metropolitana e foi com esse consórcio que nós construímos a média desses protocolos. Então, vocês sabem, a população não compreende muito o que é bandeira, o que é 3A, ela só quer dizer fecha, abre, então quero procurar aqui ser bem objetivo, né? Bom, as atividades estavam funcionando, né? Algumas delas não. Então, a primeira questão que eu quero dizer à população é que
desde ontem, em Porto Alegre, todas as atividades passam a funcionar. Então, quadras de futebol que não estavam funcionando, passam a funcionar. Eventos que não estavam funcionando, passam a funcionar. Bom, e as que já estavam funcionando, elas terão uma ampliação, né? Por exemplo, de bares, de restaurantes que tinha 25% de capacidade de lotação desses locais, passou para 60%. Os horários desses bares e restaurantes eram 22 horas para entrada e o último cliente que podia sair era 23. Agora eles passam a funcionar com os horários dos seus alvarás. E aí tem uma série de desdobramentos que todos estão no site da Prefeitura. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, as nossas decisões, Luciano, elas foram baseadas nos dados fornecidos pela Secretaria da Saúde dos municípios e do Governo do Estado. Então, do último mês para cá, nós temos diminuído a entrada nas nossas UTIs, nas nossas UPAs e nas nossas testagens. Então, os nossos protocolos estão embasados nesta região. Bom, se viermos a ter problema ali de aumentar, nós vamos agir com rapidez da mesma forma que nós estamos abrindo agora. Então, não espere de nós nenhuma irresponsabilidade, não. Glauco, sei que você tem pergunta para o prefeito. Isso mesmo. Prefeito, boa tarde, um prazer. Você direto também, como o senhor falou antes, é uma relação de confiança. A gente libera, mas a população tem que ajudar. De uma forma resumida, seria isso. O senhor acha que a população tem ajudado, sinceramente? A sua grande maioria, esmagadoramente, sim. Mas toda a sociedade tem aqueles desajustados, né? E tem aqueles que são desajustados com as regras de convivência urbana em qualquer momento dela, e especialmente na pandemia. E com esses nós temos sido duros e vamos endurecer o jogo mais agora. Por exemplo, né? Se nós agora, né, nesse segundo momento desta fase, se algum estabelecimento descumprir as regras que começaram ontem, eu quero dizer a todos que no primeiro momento nós não vamos multar, mas a segunda vez nós vamos fechar o estabelecimento e vamos multar pesadamente. Então, nós fizemos os protocolos construídos de forma muito parceiros. Eu tenho dito aqui, junto com o Ricardo, que o grande fiscal, tem dois grandes fiscais desse processo. Primeiro é o líder do empreendimento. Se aquele que é dono do shopping não cuidar, se aquele que é dono do bar não cuidar, se aquele que é dono do restaurante não cuidar, se aquele que é dono da casa infantil não cuidar, bom, quem é que vai cuidar do negócio dele? E os segundos são aqueles que frequentam. Então, por exemplo, pois é, mas os condomínios agora vão poder usar os salões de festa? Vão, se os bares vão poder, porque o condomínio não pode. Agora, eu espero que o síndico, o vice-síndico, que o diretor do condomínio, se houver um excesso, ele tem 1000 entradas nos canais da prefeitura para dizer, olha, lá no condomínio onde eu sou síndico, está havendo problema, nós vamos enfrentar. Então, o que a gente espera é bom senso. Mas quando não reina o bom senso, tu tem que usar o império da lei. O império da lei é cumprir a lei, não? Prefeito, eu estava olhando aqui as regras, por exemplo, o senhor citou sobre salões de festas, fala aqui também de eventos, festas infantis, por exemplo, aniversários. Não pode música ao vivo, nem pista de dança, e as pessoas não podem consumir alimentos e bebidas de pé. Mas são eventos particulares, ou seja, como garantir que essas regras realmente serão cumpridas num ambiente que é privado? Olha, Luciano, eu insisto nisso, é o seguinte, é claro que não tem um guarda municipal, um fiscal municipal para cada festa que vai ter na cidade, claro que não vai ter, como não vai ter para cada bar. Então a gente trabalha com a conscientização de que aqueles que estão frequentando e dos proprietários, então, por exemplo, o dono do bar, tá lá, tem uma musiquinha lá com alguém fazendo lá, bom, se alguém levantar, começar a dançar, meu amigo, por favor, o senhor não pode fazer isso, o decreto que está aqui, o senhor está acabando, se o senhor fizer isso, vai acabar com o meu negócio. Né? Então, acho que tem que haver essa cooperação entre nós e nós temos que acreditar, porque senão não tem como reabrir. Se disser que vai reabrir e botar um guarda em cada lugar, quem está falando isso não está faltando com a verdade, não? Prefeito, eu só queria saber se o senhor reforçou a parceria com a Brigada Militar, os municípios, enfim, que fizeram, tomaram essa decisão de forma conjunta, porque me parece que só a Prefeitura não tem como fiscalizar, né? A fiscalização ela é uma competência do município. A Brigada ela pode dar suporte. Então, por exemplo, quando tem uma aglomeração num determinado lugar da cidade e que a guarda avalia que ali pode ter uma confusão maior, ela sempre busca o apoio da Brigada, mas a dianteira é da Guarda Municipal e da fiscalização.
porque a brigada tem outros papéis e ela pode dar suporte e até o momento, né, desse novo modelo, a brigada não se colocou aí nesse papel de fiscalizadores, tem sido dos municípios, mas ela também não tem se negado a ser parceira. Então a parceria vai continuar e quem fizer festa clandestina, quem aglomerar, nós vamos ser muito rigorosos com isso, como temos sido até agora, não? Tá certo, muito obrigada pelas informações, pela sua participação ao vivo aqui no SBT Rio Grande, prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Eu quero fazer um apelo à população. A reabertura é para salvar vidas e salvar comida na mesa, salvar renda. Então, eu apelo ao senhor que faça o seu papel, tá? E estou muito confiante que pode dar certo, não? Com certeza, a gente conta com a participação e a colaboração de todos. Obrigada, prefeito Sebastião Melo. Muito obrigada pelas informações. E agora a gente muda de assunto, Glauco, porque olha só, a gente vai atualizar o caso de feminicídio e latrocínio de Lagoa Vermelha, no norte do estado, que nós mostramos aqui esta semana, que a polícia procurava pelo homem que teria matado a companheira e o dono de um mercado. E quem tem as informações é o Lucas Abate. É isso, Lucas? Pois é, Lu, lembra desse crime, dessa sequência de crimes que chocou a região lá dos Campos de Cima da Serra, do norte do estado, região de Lagoa Vermelha, o homem que matou a companheira e depois matou a dona do mercado. Pois esse caso teve um desfecho. A polícia afirma que encontrou esse homem de 47 anos, mas ele foi encontrado enforcado dentro de uma casa desocupada. E nesse mesmo local, Lu, algumas cartas foram deixadas por ele, em que, segundo a polícia, ele confessa os dois crimes, tanto a morte da companheira quanto do dono do mercado. A morte da companheira foi motivo de violência doméstica e a motivação para a morte do dono do mercado ali perto era para roubar o carro dele e conseguir fugir. Por isso o caso foi tratado também como latrocínio. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pela polícia. Ô Lu, Oi, Glauco. é um caso que ainda choca a comunidade de Lagoa Vermelha. Este comerciante que foi assassinado, ele era muito, mas muito conhecido na cidade. Daquelas pessoas que convivem diariamente com os clientes, enfim, né? Então, a pergunta ainda persiste. Por que matá-lo? Ele levou o carro, né, deste senhor, que era dono do mercado, mas por que tamanha barbárie? E agora essa notícia, então, chocante, né? Que foi encontrado, se suicidou, depois de causar todo esse fato revoltante, esse sofrimento, essa indagação. As pessoas até agora se perguntam em Lagoa Vermelha, por quê? Pois é, Glauco e Lucas. Agora 12h30, para você que está ligando a TV agora, nós estamos falando daquele caso de feminicídio e latrocínio que chocou a comunidade de Lagoa Vermelha, no norte do estado. E o autor desses dois crimes foi encontrado morto. E como o Lucas Abate contou, ele deixou cartas, ou seja, assumindo a autoria desses crimes. Que absurdo, né? E pelo também que a gente viu, Lucas, ele era meio que acima de qualquer suspeito. Aquela pessoa normal, que todo mundo convive ali. E daqui a pouco ele faz essa tragédia lá nessa cidade. E lembrando, sempre que a gente conversa com um especialista na questão de violência contra a mulher, as delegadas titulares da Delegacia da Mulher, elas sempre falam dessa característica, na verdade da não característica, né, Lu? Que muitas vezes o agressor ele não aparenta, ele é uma pessoa acima de qualquer suspeita, que se relaciona bem com todo mundo, mas que dá os sinais apenas dentro de casa. São duas caras, né? Ali na frente de todo mundo, a pessoa tá na paz. Agora lá dentro de casa, às vezes tá batendo na mulher, tá ameaçando a mulher, diz, olha, se você denunciar eu te mato, e aí ninguém acaba denunciando, né? O que se vê nesse caso, Lu, é que extrapolou a questão da violência doméstica, né? Porque matou uma outra pessoa, quer dizer, já desencadeou uma série de eventos, enfim, lamentável. Criminoso, olha, pelo amor de Deus. Bom, a gente segue acompanhando esse caso terrível que aconteceu também lá no norte do estado. Mas agora eu quero pedir a atenção de vocês, porque a gente recebeu aqui um flagrante terrível. Lá da Lomba do Pinheiro, na zona leste aqui de Porto Alegre. Olha que horror este acidente. Um motociclista morreu. Ele bateu de frente, se chocou de frente contra este caminhão e esta câmera de segurança flagrou este acidente horroroso, Glauco.
Não, a imagem realmente, ela está bem no canto da tela, mas é impactante mesmo assim, revela muita coisa. Esse acidente que aconteceu na rua Comunidade, perto da Parada 15, na Lomba do Pinheiro. E logo após a colisão, você vê aí na imagem que o motorista do caminhão, ele parou, foi conferir o que tinha acontecido, ele mesmo não tinha entendido aquilo lá. Na imagem, não dá para definir exatamente se o motociclista invadiu a pista contrária, Não Lu. tem como saber ali, né? O fato é que o choque foi muito forte e, por isso, o motociclista, o piloto, acabou não resistindo e morreu. A Brigada Militar foi chamada, fez o atendimento na hora. Logicamente que agora um inquérito vai apurar as responsabilidades, se existem outras câmeras, testemunhas, enfim. O fato é que o vídeo não esclarece se a culpa foi do piloto da motocicleta. Logicamente que o motorista do caminhão também vai ser ouvido. E olha, além do impacto, o caminhão passou por cima, né? Então, quer dizer, não tinha... Que horror! Isso, olha... É muito complicada a situação. Atenção, então, moradores, né, lá da Lomba do Pinheiro, se daqui a pouco tá faltando sinalização, não sei, algum quebra-molas, até porque a gente vê que o motociclista está em alta velocidade, mas a gente não consegue definir aqui nessa imagem se daqui a pouco o caminhão entrou ali, não sei se ele entrou aqui nessa via, de repente, subitamente, né, pegou o motorista ali, o motociclista de surpresa, a gente também não sabe de maiores detalhes. Então, os moradores lá da Lomba do Pinheiro, tá faltando sinalização, tá complicado, tá muito perigoso, tá rolando acidente, né, por lá, manda pra gente, que a gente vai cobrar. Entra lá no nosso Facebook, SBT RS Oficial, e manda pra gente a reclamação, porque a gente não quer mais ficar noticiando esse tipo de acidente absurdo que está tirando a vida das pessoas. Outra hipótese, Lu, que também é aventada, é a possibilidade de uma desatenção. Claro. E isso pode ter acontecido com qualquer um dos dois, tá? Mas isso é trabalho da polícia, enfim. O fato é que foi um choque, um impacto muito forte. Quem é motociclista sabe, né, que uma pancada desse tipo aí é muito difícil realmente. Infelizmente, o motociclista não resistiu, Lu. Não, e 2 trabalhadores, né, que estavam passando ali na Lomba do Pinheiro, provavelmente um ali para entregar mercadoria. Não consigo definir ali se o outro era motoboy ou não, mas enfim. A gente segue então acompanhando, né, mais este caso, mais este acidente de trânsito, esse que aconteceu na Lomba do Pinheiro, na zona leste aqui de Porto Alegre. Agora atenção, pessoal de casa, porque olha, Brasília tá pegando fogo. Pois é, voltou hoje CPI da Covid lá no Senado Federal, que segue ouvindo o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Essas imagens são ao vivo do SBT News, que está acompanhando diariamente, né, novos capítulos dessa CPI. Neste momento, quem estava falando ali era o senador Ângelo Coronel. Vamos dar uma olhadinha, vamos ouvir o que o ex-ministro Eduardo Pazuello está falando neste momento. Vamos ouvir. Claro, as responsabilidades quanto à aquisição, distribuição e acompanhamento do oxigênio em todo o país, não apenas no Amazonas. E a minha atribuição nesse caso, no momento que compreendi a problemática do oxigênio numa reunião em Manaus, eu prontamente parti para auxiliar e apoiar na logística e distribuição do oxigênio até a estabilidade das linhas de fornecimento, tanto por terra, ar e fluvial, marítimo e fluvial. Então, é só para separar. Uma coisa é a responsabilidade por aquisição, compra e acompanhamento, e o fornecimento, é claro. Isso não é do ministro da Saúde, nem do Ministério da Saúde. Isso é do Estado e da empresa fornecedora. A partir de então, prontamente o ministro, com os seus secretários, partiram para fazer o apoio que se fez necessário. Essa é a diferença de dizer que eu não sou responsável. Receber empresas, coloco novamente ao senhor. Conferindo ao vivo aí o depoimento, a participação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, lá no Senado Federal, na CPI da Covid. Lembrando que o SBT News, ele acompanha diariamente ao vivo todos os desdobramentos da da CPI da Covid. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. sbtnews.com.br, você acessa e confere ao vivo a CPI da Covid que está acontecendo lá no Senado Federal, que ontem foi interrompida, mas que hoje retomou aí
toda a discussão e o debate, havia ainda 24 senadores inscritos para falar e questionar o ex-ministro da Saúde. E agora, quero lembrar vocês que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esporte, porque olha, a dupla Grenal tá a milhão. Glauco Paz e Jeremias Werneck vão trazer aí muita informação, né, Glauco? Dá uma palhinha aí. Gangorra total. O Grêmio, e o Inter, Será que o Inter consegue hoje? Daqui a pouco, Glauco. Antes eu quero deixar um recadinho pro pessoal, porque o Simers completa 90 anos de forte atuação na defesa dos médicos, condições de trabalho, segurança, valorização e saúde aos profissionais. A história do Simers é reflexo da vida profissional, reivindicações e conquistas dos médicos. Parabéns a todos que fazem parte dessa história. Simers, 90 anos, defender os médicos é defender a saúde. Vamos seguir? Muito bem, agora 12h39. Deixa eu chamar o Jeremias, tá aí? Aí, Jeremias, áudio ok? E aí, agora me falem aí, o Glauco estava falando aqui da gangorra. Eu já vou pegar aqui a minha calculadora, porque eu quero entender como é que tá a situação aí dos times aí na tabela aí da Libertadores. Como é que tá aí? O Inter aí na Libertadores, Grêmio na Copa Sul-Americana. Vamos falando aí que eu vou fazer as contas, porque eu tô um pouquinho perdida. Ô, GG, seguinte, ó, pega a tapioca aí. Tá, pega a tapioca, bota no pé aí, vamos acompanhar. Vamos dar uma olhada como é que tá a classificação do grupo do Inter na Libertadores, grupo B. Olha aí, Deportivo Táchira, depois da vitória de ontem, 9, tá? Inter 6, Always Ready 6, Olímpia 6. Resumindo mesmo, GG, é hoje ou nunca. O Inter vence ou a coisa complica de vez, né? E eu vou te dar uma informação de agora, Glauco. Tá mexendo no arroz aí? Para e olha pra mim agora. Presta atenção. Ramires ia botar um time misto hoje contra o Olímpia. Mas como assim? Não, só um pouquinho. Não, espera aí. Tem decisão do Gauchão no final de semana. Tudo bem. Mas botar time misto hoje? Tem certeza? Aí o Ramires ontem estava lá no hotel assistindo, saiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele disse, não, time misto nada. Vai o time titular do Inter hoje contra o Olímpia por conta desse 7-2. Por quê, Glauco? Porque o Inter não pode perder para o Olímpia. O Inter vai com o time titular logo mais no Paraguai porque não pode perder. Se perder... Na última rodada, o Inter vai ganhar muito provavelmente do Always Ready aqui em Porto Alegre, mas o Táchira e o Olímpia vão jogar entre eles. Pode ter uma camaradagem na última rodada, então o Inter tem que pontuar hoje no Paraguai. Pois é, isso aí é inarredável, isso aí. Até porque tem um cara que tá ali, ó, Leandrinho, corta pra mim. Sabe aquele cara que tá assim? O GG não tá vendo, tá? Na corda bamba, confira na reportagem. Cada passo importa muito. A vida de quem faz esse esporte radical é bem assim. No Inter, cada jogo vale demais para Miguel Ángel Ramírez. Aquele papo de tá na corda bamba chegou ao Beira-Rio. A travessia de Miguel Ángel Ramírez pelo Beira-Rio com o Inter completa 2 meses, exatamente no dia desse jogo contra o Olímpia no Paraguai. No momento em que o time deveria apresentar uma melhora, o que aumentou foi o número de derrotas. E aí os críticos apareceram mais. E essa corda começou a se mexer. Torcedores colorados fizeram uma série de protestos depois do primeiro Grenal da final do Gauchão. E no mais recente, teve até palavra em espanhol. Eu entendo que haja crítica, mas a gente está muito tranquilo, está muito seguro, muito convicto do que está sendo feito. O Inter de Ramírez jogou 14 partidas e ganhou 8. As 5 derrotas para o treinador foram um pequeno desequilíbrio. Creo que las derrotas que hemos tenido, el equipo rival no ha sido superior a nosotros. Que eso sí me preocuparía. Contra o Olímpia, o Inter precisa pontuar para seguir vivo na fase de grupos da Libertadores. E no domingo tem que vencer o Grêmio na Arena para conquistar o Gauchão. Que se a rota não está
na linha que nós entendemos, a gente tem que agir e agir de forma rápida e agir de forma segura, firme. Mais do que nunca, o Colorado precisa de passos firmes. É, passo firme mesmo, que eu fiz a conta aqui. Eita em cima de eita, hein? Só um pouquinho aqui que eu quero avisar o pessoal que, olha, daqui a pouco a gente vai mostrar um flagrante. Eu quero que vocês dois acompanhem, porque, olha, é impressionante essa cena. Olha essa imagem. Um ônibus com passageiros tombou após uma colisão com um caminhão de guincho que pegou ele em cheio e derrubou. O que aconteceu? Será que foi imprudência? Problema mecânico, faltou freio, não olharam para os lados, alguém estava no celular? Olha, o impacto da batida foi tão forte e por pouco não atingiu um carro que estava passando ali. É, ele foi atingido, mas ali, ó, de fininho. Teve feridos nesse acidente e já nós vamos contar os detalhes desta imagem e agora você segue. Eu sei que agora tá todo mundo meio chocado, né? Mas vamos voltar aí pro clima de esporte. O ônibus era o Inter e o guincho era o Always Ready. Tá, Jeremias? Só para você imaginar mais ou menos como é que foi o negócio. Mas coisa feia. Espera que daqui a pouco a gente vai mostrar mais. Agora o seguinte, ó, em relação a esse jogo, tá? De hoje à noite contra o Olímpia, não dá para pensar em outra coisa a não ser a vitória. Só que tem um modelo totalmente novo do técnico que teria que ter mais tempo. E como é que resolve essa equação aí, GG? Critica o técnico ou não? Deixa ele trabalhar? Como é que é? E assim, a gente viu aí na matéria, né, que é aquela cordinha, e é uma cordinha também pro próprio Ramírez na ideia dele, né? Ele tá andando ali e ele tá andando... Sabe aquela coisa de ser convicto e ser teimoso, sabe? Uma fronteira bem tênue. Pois é uma linha muito pequenininha. Tudo bem, ele tem uma ideia, ele veio aqui para mudar, mas, pô, ele perdeu 2 jogos de virada. Imagina se o Inter... Vou bater na madeira aqui. Imagina se o Inter não perde hoje pro Olímpia. Serão 3 derrotas. Tá louco. Eu só tenho uma coisa para dizer para ele, sabe o quê? Acorda! Tem 2 títulos. Que a coisa tá horrível. Meu Deus, uma voz que veio lá de cima para dizer que tá horrível. Mas se tiver horrível, tá bom. Sabe por quê? GG, você chegou a acompanhar o jogo de ontem do River Plate? O River ganhou do Santa Fé, só que com um detalhe. Não tinha um jogador no banco de reservas, o goleiro era o volante e mesmo assim os argentinos ganharam, GG. Um surto de Covid, 25 jogadores fora. Eles pegaram um jogador lesionado para botar no gol, que é o Enzo Pérez, volante, e eles ganharam do Santa Fé. Esse jogo não valeu título, não valeu nada, fase de grupos, mas já entrou para a história da Libertadores, Glauco. Mas isso aí vai ficar na história, GG. Impressionante. Que sirva de exemplo aí para uns e outros, viu? Agora vamos terminar falando de... Cadê o Douglas Costa? Cadê o Douglas Costa? Tô procurando ele. Ô, GG, cadê o Douglas Costa, cara? Tá vindo. Não, aí é a tapioca. Eu quero saber do Douglas Costa. Não, já tá na tela aí o tweet do Douglas Costa? Ele postou essa mensagem há pouco tempo, sabe por quê, Glauco? Porque ele já assinou o contrato com o Grêmio. Opa! Olha a informação. Ele já assinou o contrato com o Grêmio. Esse contrato tá indo para a Itália. E lá na Itália a Juventus vai ler e dizer: Douglas Costa, Grêmio, tá tudo certo, beleza. E vai dar o enter. E ele vai ser emprestado pela Juventus pro Grêmio. Mas não era uma rescisão? Não muda nada, gente. Ele vai ser emprestado, porque a Juventus tem lá as situações dela, e depois desse empréstimo ele vai assinar com o Grêmio. O anúncio não vai ser hoje, mas o Douglas Costa já assinou. É burocracia agora, para ele ser de novo o jogador do Grêmio, Glauco. Que baita notícia. E para não dizer que não falamos em Flores, ou Sul-Americana, lembrando que o Grêmio joga hoje contra o time da Corsã lá, o Aragua, na Venezuela, time reserva. Não gostou, né, do time da Corsã, né, Jeremias? Mas tudo bem, é saco de pancada, fazer o quê? Grêmio e Aragua, o Grêmio já muito bem encaminhado, até por isso está poupando jogadores na Copa Sul-Americana. Então é hoje à noite, jogo decisivo para o Inter. E eu convido desde já o GG, amanhã super repercussão aqui sobre esse jogo do Inter na Libertadores. E lembrando que tem decisão
no final de semana aqui no Gauchão. Ô, GG, podia largar, me trocar, né? Quer dizer, me trocou já a Tapioca, largar em casa e vir pra cá amanhã, né? Deixa ela aí, vamos trocar aí. Você larga ela e vem pra cá comigo, pode ser? Tapioca não apareceu hoje porque hoje a gente tira as crianças da sala com essa decisão do Inter. Mas amanhã eu vou aí, tá? Você vem. Eu achei que o Jeremias não vinha por minha causa, Cláudio. Não, ele vem, amanhã ele tá aqui. Último dia. Tá bom. Tá bom, te espero amanhã aqui no estúdio, hein? Falou, gurizada. Vamos agora para um intervalo, porque, olha, a gente tem vários assuntos ainda aqui no SBT Rio Grande. Imprudência no trânsito. Ônibus não para em cruzamento e é atingido por guincho. Sobrou até para o carro que passava pela avenida. E também, esperança a mulheres vítimas de violência. O Fala Comunidade vai mostrar o trabalho de uma casa que dá toda a assistência para elas. E estamos de volta ao vivo no SBT Rio Grande para todo o estado. E agora para tudo e olha essa imagem, porque nós vamos falar sobre este flagrante. Mais uma vez um flagrante da imprudência no trânsito. Um baita acidente envolvendo um ônibus e um caminhão de guincho foi registrado por câmeras de monitoramento. Onde é que isso aconteceu, hein, Glauco? Vacaria, na Serra Gaúcha, isso que dá para chamar de choque entre dois pesos pesados, hein? Um ônibus e este caminhão aí. Olha, a princípio, viu, Lu, o grande responsável foi a falta de atenção, tá? O Corpo de Bombeiros, que foi quem atendeu o caso, informou que o guincho tinha a preferencial quando foi surpreendido por este ônibus aí. A imagem realmente é impactante. Veja que o ônibus, ele tombou, ele chegou, como dizem, dar uma quicada, né? Sim, e foi tombou. arrastado ali um pouquinho, né? Isso a gente vê que mesmo. a rua tá aqui, ó, ele foi parar lá depois, lá da esquina, olha lá. Isso, e o ônibus tinha passageiros, tá? Duas passageiras, por sinal, ficaram feridas, foram encaminhadas para o hospital. E até aquele carro que vem lá do outro lado, tá vendo aquele carro vermelho na imagem? Olha aqui, o perigo que foi para aquele carro, tá? Por sorte, não aconteceu nada de pior. Como eu disse, duas pessoas feridas que estavam dentro deste ônibus e foram encaminhadas para o hospital. O motorista, nenhum deles, tanto do ônibus quanto do caminhão, ninguém se feriu com este impacto, já que foi na porta do veículo ali, ó. E são veículos pesados e relativamente fortes. Sim. Porque se fosse um carro... Bom, Ô, Glauco, peraí, deixa eu mostrar pro pessoal aqui, porque eu tô meio impressionada com aquele carro vermelho que tava vindo ali. Volta um pouquinho a imagem, vou dar uma dica André Raro. Olha aqui, o carro tá ali, acontece esse baita acidente, esse choque, o ônibus chega a levantar, eu duvido que ele não tenha batido ali, nem que seja de fininho ali naquele carro. Olha aqui, ó, o carro tá aqui, parou e daqui a pouco... Blum. Gostei do efeito sonoro. Eu ia dizer, tô fazendo efeito sonoro, fazendo o papel do Douglas aqui. Não, mas realmente um perigo Douglas, muito desculpe, grande. O meu efeito sonoro é melhor. Quantas toneladas caindo à frente daquele carro? Imagina o susto desse condutor. Imagina o susto. Imagina se ele tivesse passado por ali, sei lá, 2 segundos antes. Exatamente. Como diz aqui, tinha no final do texto, já pensou alguma diferença de alguns segundos ali já dava, olha, uma tragédia. Impressionante. E aqui a gente vê que tem realmente pessoas aqui no ônibus, dá pra ver meio que de relance que há alguns passageiros. Essas pessoas foram atingidas em cheio, né, Glauco? E nem sempre tem a garantia de estarem usando o cinto de segurança. Normalmente não, né? Nesses ônibus meio que de linha não tem. E a partir do momento que ele tomba, vai uma pessoa por cima do outro, da outra, bate nos bancos, enfim, a possibilidade de lesão é muito grande. Eu me impressionei que na hora que o guincho bate, olha que o ônibus voa para cima antes de tombar. Ele chega a levantar o ônibus, então a gente imagina aqui a força dessa batida. E aí eu fico me perguntando aquele motorista que tá lá naquela esquina ali, né, parado, esperando ali para cruzar, e acontece isso ali na frente, né, na cara ali do veículo. E aí você vê o detalhe, o carro tá parando no cruzamento. O ônibus não parou. Pois é. E aí aconteceu. Exato, não tem placa de pare aqui, mas pelos bombeiros, quem errou aí a preferencial foi o ônibus, né, que não parou aonde deveria. Muito bem, vamos seguir então aqui agora, mudando de assunto, vou chamar você de casa para assistir uma reportagem muito bacana, muito especial.
Semana passada a gente mostrou ali a Casa Maribal, aqui em Porto Alegre, que faz o atendimento a mulheres vítimas de violência, e hoje a gente vai mostrar uma outra iniciativa. O Fala Comunidade vai mostrar essa iniciativa sensacional, também aqui em Porto Alegre. É uma república exclusiva de atendimento a mulheres em vulnerabilidade social ou vítimas de violência doméstica. Dá uma olhadinha. Beleza, pessoal? Nós estamos em um cantinho aqui em Porto Alegre, neste local nostálgico, né? Onde a paz impera e a alegria também. A base de tudo que a gente faz é por amor a Deus. E a gente expressa esse amor a Deus nas pessoas. Acolhemos, além das meninas que fazem 18 e agora são mulheres, né, que do pós-acolhimento institucional, também mulheres vítimas de violência doméstica. Minha vida foi muito sofrida, de 6 anos de casada, mas agora tomei uma atitude. A gente trabalha num sistema de república, dando um suporte para que elas alcancem autonomia, alcancem o protagonismo. Fiz uma ocorrência aí, passei por médicos e fui muito bem atendida. E de lá fui encaminhada para um abrigo familiar, onde me receberam com muito carinho. Aqui a gente consegue ajudar ela para que num oásis, como é o nome do projeto, ela possa respirar, olhar para esse lugar verde, bonito, ter os filhos dela em segurança e repensar a vida daqui para frente. Tem um pátio, tem bicho, tem peças, os quartos são individualizados, ainda que pequenos, né, mas são individualizados, cada um dorme na sua caminha. E aí, como é que é aqui as suas atividades? Eu estudo, eu faço aula online pelo Facebook e futuramente eu quero fazer faculdade. Tem parceria com escolas para que elas possam terminar os estudos, parceria com empresas para que elas tenham trabalho com carteira assinada, ideias empreendedoras para que elas possam trabalhar e se organizar. A luta da mulher é todo dia, a luta não cessa, não para que haja igualdade. Aqui eu acredito muito em mim, no meu potencial como adulta, com amadurecimento, e eles me ajudam a acreditar nisso e acreditam em mim também, dão esse apoio. A gente sozinho pode talvez ir mais rápido, mas juntos a gente vai mais longe. Olha, sensacional essa iniciativa. Eu conheço muito o trabalho da família Atos 29, que é quem comanda esse oásis. Inclusive, eles têm um outro trabalho também junto a jovens, que vende abrigos, né? E aí, quando completam 18 anos, não tem para onde ir. E aí, eles fazem também esse acolhimento e estimulam, ou seja, dão capacitações para que eles possam ser incluídos no mercado de trabalho. Ô Glauco, são iniciativas assim que a gente precisa, né? Ou seja, dar uma mão, dar acolhimento, dar conforto e mostrar que sim, um outro futuro é possível, né? E muitas vezes o carinho é que faz toda a diferença. Exemplos como este, Lu, levam a gente a crer que o ser humano ainda tem uma saída, né? Tem muita gente boa no mundo e quem puder que possa ajudar, por favor. Ajuda nunca é demais, né, Lu? E tá ali na tela, ó, a família Atos 29. Claro que eu vou comentar aqui com você. Eu já, inclusive, contratei um serviço que eles fazem, que eles oferecem, na verdade, porque muitos jovens saem dos abrigos, né? Acabam, infelizmente, não conseguindo adoção, não conseguindo uma família, então acabam envelhecendo e envelhecendo entre aspas, né? Mas atingindo Sim. a maioridade dentro dos abrigos, e aí quando eles saem, eles não têm para onde ir. Então, essa iniciativa abriga, acolhe eles. Eles fornecem cursos, capacitações, e um dos serviços que eles oferecem é de higienização de sofás, e inclusive eu contratei. E olha, excelente serviço, estou aqui ó, fazendo uma propaganda. A propaganda do bem. A propaganda do bem, exatamente. Eles merecem, né? E eles precisam deste apoio. Então, se você aí de casa quiser ajudar, eu sei que eles estão sempre pedindo auxílio financeiro, doações de cestas básicas, de roupas, produtos de higiene, limpeza. Então, entra lá no Instagram deles, Família Atos 29. Parabéns por mais esta iniciativa, né, Glauco? A gente Muito precisa de Muito mais legal. pessoas assim na nossa sociedade. Isso mesmo. Mas olha, Glauco, eu quero falar pro pessoal de casa, viu? Agora voltando a falar da pandemia,
né? A gente estava conversando antes aqui com o prefeito de Porto Alegre, você trouxe antes a fala do Isaac, que é um especialista em dados, muito preocupado com a retomada das atividades. E olha só, Glauco, aulas suspensas aqui no Rio Grande do Sul, porque com o aumento do número de casos de Covid, muitas cidades acabaram suspendendo aí as atividades presenciais nas escolas, e tanto públicas como privadas. Quantas cidades já se tem alguma informação, Lucas? Pelo menos 30, Lu. A federação que representa a FAMURS, federação que representa os municípios do Rio Grande do Sul, ainda está contabilizando, mas já tem um levantamento de pelo menos 30 cidades que suspenderam as aulas. Essa nova paralisação se deve tanto a surtos em escolas, como também ao avanço da pandemia em geral na cidade. Então, os motivos são esses dois. As cidades que fecharam as escolas ficam principalmente na região das Missões e também nos campos de cima da serra. Sobre essas medidas de fechamento de escolas e suspensão de aulas, o presidente da FAMURS fez uma declaração que a gente pode ouvir. E os prefeitos e prefeitas estão adotando as medidas que, a partir da realidade local, são necessárias para diminuir a subida dos casos aqui no nosso estado. E a volta às aulas, nós sabemos que faz com que muitas crianças, professores, ficam expostos e também movimenta muito a comunidade escolar. E é um fator de risco que pode ser evitado neste momento. Por isso, a decisão de alguns municípios de suspender a volta às aulas é importante para proteger a sua população e evitar que nós tenhamos uma terceira onda aqui no estado. Pois é, preocupante, Ô, Lu, hein? Preocupante, Glauco. É uma situação assim, é meio que um cabo de guerra, né? Porque ela está contaminada, a discussão, muitas vezes pelo fator político, Exato. enfim. Por quê? Como eu disse agora há poucos dias, né? Meu filho voltou para a aula agora, começo da semana. E é muito difícil comparar o setor público com o setor privado. Se o setor privado consegue manter o protocolo, o setor público muitas vezes não consegue, enfim. O fato é que contra dados é difícil. Se o prefeito aí, o presidente da associação, está dizendo que os números estão muito preocupantes, ó, é bom abrir o olho, né? Daqui a pouco já pensou fechar tudo de novo, hein? Pois é, eu estava lendo aqui que aquele grupo de trabalho de saúde, né, Lucas, aqui do estado, recomendou agora um novo alerta para mais 4 regiões. A gente já estava, se eu não me engano, né, deixa eu perguntar aqui para a Fernanda, 5 regiões, né, que está em alerta e mais 7 em avisos. Isso, 5 regiões em alerta, ou seja, com piora muito séria nos casos, né, da situação da pandemia. E agora a indicação, claro, que aí depende da avaliação do gabinete de crise, mas mais 4. Então, a gente precisa pedir muito a cautela das pessoas, né? A gente ainda tem uma parcela muito pequena da sociedade vacinada, a gente tem ainda o vírus circulando que vai sofrendo mutações, né, Lucas? Ô Lu, e trazendo as informações da área da educação mesmo, levantamento do CEPERS, que é o sindicato que representa os professores, mais de 100 casos de Covid, 105 casos de Covid em escolas da rede estadual. Esse é um questionário que foi respondido por apenas 77 escolas e dessas 77, 43 relataram pelo menos um caso positivo. É um percentual pequeno ainda dessa pesquisa porque, como a gente sabe, existem milhares de escolas da rede estadual aqui no Rio Grande do Sul. E a gente tem que lembrar, né, Glauco, que por enquanto não há nem previsão de vacinação, por exemplo, das crianças, dos adolescentes. Eles não estão contemplados porque ainda não há pesquisas suficientes, né, para a vacinação deste público. E opinião todo mundo tem, é coisa mais óbvio. fácil, né? Aí tem aqueles que dizem o seguinte, não, professor de escola pública não quer trabalhar porque tem o salário garantido, aí na escola particular não, tem que trabalhar, senão corre o risco. De demissão, a gente já falou aqui, acabei de falar, o controle é muito mais fácil em escola privada. Claro. Então tem que ficar de olho nos dados, né, Lu? A gente sabe que tem aí, inclusive, os dois lados. Tem muita pesquisa indicando que é baixa a transmissão nas escolas, se houver realmente todo um controle, né, os protocolos sanitários rigorosos. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né, Lucas?
Lu, e até pela pesquisa do CEPERS, mais de 80% das pessoas, os professores que responderam à pesquisa, afirmam que não se sentem seguros no ambiente escolar, que as escolas não têm condições de seguir todos os protocolos. E só para deixar claro, Lu, aqui, ó, ninguém é obrigado a levar filho para a escola. Claro, vamos sempre frisar isso aí, né? Tem que frisar, com certeza. Isso. Quem quiser fazer a aula em casa, pode fazer. Ô, Lucas, antes da gente encerrar, mostra um pouquinho aí onde é que você está, só pra gente relembrar o pessoal de casa. Você tá na rua... Na rua mais bonita do mundo, Rua Gonçalo de Carvalho, bairro Floresta, em Porto Alegre, que infelizmente, Lu, no último sábado registrou essas situações horríveis, que nada tem a ver com a beleza da rua, de uma mulher que foi assaltada e brutalmente agredida por aqui. Pois é, nós estamos vendo inclusive na tela as imagens, né, dessa covardia desse assaltante aí que atacou essa senhora que estava andando na calçada, talvez uma trabalhadora, e aí olha só a violência com que ele atacou essa mulher. Ele estava armado, provavelmente com um simulacro. Esta mulher acabou se arriscando fortemente, né, Glauco? A gente já reforçou aqui. Eu imagino que ela se machucou só nesse puxão aí. Ela foi arrastada ela não largou a bolsa. E conforme o comandante falou, não era carro de luxo, era um carro popular que sabe-se lá para que esse ladrão ia usar, para roubar, enfim. Pois é, então é algo assim, não dá para arriscar, né, Glauco? A gente não sabe o que aquele assaltante está disposto a fazer. Daqui a pouco tem uma faca, daqui a pouco está disposto a ir, sei lá, dar vários socos, né? E uma agressão desse tamanho pode sim também levar a óbito uma pessoa. Mas enfim, no segunda edição a gente traz mais informações sobre esse caso aí chocante que aconteceu na Rua Gonçalo de Carvalho, que é também conhecida como Rua Mais Bonita do Mundo. E Glauco, fica aqui comigo que eu quero te mostrar uma foto, viu, de uma audiência. A gente fala muito, né, da ajuda que a polícia recebe. Olha aí a audiência. Um lambejo para Mel, que não perde o nosso jornal. A Maria Inês Steglish é o nome da dona. Ela mandou aí a fotinho da Mel, que tá sempre aqui na audiência. Então, um beijo para ela, um beijo para a Vera Lúcia também, que completou 51 anos. E mais informações na segunda edição, 7h20 da noite, né, Glauco? Isso mesmo. Uma lambida, quer dizer, um beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Até amanhã.